Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, vocês sabem que eu odeio o Twitter, tá? Inclusive, tô com um fake aqui só pra pontualmente dar lida em alguma notícia, mas eu acho uma rede social que cada vez perde mais seu intuito, que é debater futebol de maneira saudável. Mas eu me deparei com esse post e com a repercussão desse post e resolvi trazer aqui pra gente debater, né? Porque o torcedor do Flamengo, que no caso é o J. Saraiva, ele comenta o seguinte, e eu acho que todo mundo que quiser no post naturalmente tem acesso, tem os comentários, tem os replies, você pode ficar à vontade. Ele comenta o seguinte: dinamiza e tranquiliza o jogo, assim como gosta o Felipe Luiz. Zapelli é o substituto ideal para Arrascaeta diante os modos de jogo do treinador. E eu fico pensando, né? Porque mesmo fazendo um grande ano, e eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que já vinha de um grande ano na temporada passada, a impressão que eu tenho é que o Bruno Zapelli não é unanimidade, e deveria ser. Enquanto o Bruno Zapelli não for tratado como craque que ele é, eu acho que o Bruno Zapelli ele vai ser subvalorizado no Clube Atlético Paranaense. Um jogador jovem, um jogador longe de estar no auge da carreira, como tá De Arrascaeta, como tá Rodrigo Garro, como tá Cristaldo, como tá outros do futebol brasileiro. Eu com números criativos mais sólidos do que jogadores que são tratados como referência na posição. Quando o torcedor do Flamengo fala que o Felipe Luiz adoraria contar com o Bruno Zapelli, ou que o Bruno Zapelli é o substituto ideal do De Arrascaeta no Flamengo, e eu sei que isso não simboliza a opinião total da torcida do Flamengo, mas quando tem essa opinião e a repercussão ela é expressiva, mais de 380 mil visualizações no post, a impressão que dá é que não é que ele encaixaria bem no Flamengo, ele encaixaria em qualquer time do futebol brasileiro. Não sei se jogaria como titular absoluto, mas encaixaria como uma peça importante em qualquer time do futebol brasileiro. Talvez até no cenário de um Flamengo, faria sentido pra caramba. Deixa o Arrascaeta ali como titular absoluto, em algum momento joga junto, em algum momento substituir. Isso é pra gente ter noção que, num processo de enfraquecimento do elenco do Atlético após o rebaixamento, talvez a gente tenha dois jogadores nesse perfil e com esse poderio no futebol brasileiro. Que o primeiro é, com certeza, o Bruno Zapelli e o segundo é o Lucas Esquivel. São os grandes jogadores diferentes que o Atlético tem. Eu volto a dizer, a torcida do Atlético, o Clube Atlético Paranaense, precisa tratar melhor esse garoto. Precisa tratar melhor taticamente, deixando ele mais numa posição de conforto onde ele pode desequilibrar mais, e a gente sabe que ele pode desequilibrar mais. E também tratar melhor, exaltando o talento que o Atlético encontrou. Muito se fala do mercado ineficiente que o Atlético fez nas últimas janelas. Mas eu acho que precisa destacar que o Atlético, volto a dizer, acertou e acertou muito trazendo o Bruno Zapelli. Na capacidade de passe, na capacidade competitiva, na capacidade de pensar além dos marcadores. Eu acho que a gente tá passando por uma situação que é, daqui a pouco não vai ser só a gente exaltando o Zapelli. E o debate se o Zapelli é bom ou ruim é completamente bizarro. E é completamente burro, porque não tem debate. Daqui a pouco a gente vai ver cada vez mais outras torcidas exaltando o Bruno Zapelli. Eu trouxe aqui o FBref para quebrar a grande teoria, né, de crítica em relação ao Bruno Zapelli, que é essa aqui. Botes defensivos, em comparação a todos os jogadores do mundo, tá? Botes defensivos, é importante a gente deixar claro, acima da média. Cortes, na média. Bloqueios, acima da média. Defesas, acima da média. A única coisa que ele não tem acima da média em questões defensivas é a questão de disputas pelo alto, porque não é um jogador tão alto. Aí você vê aqui situações de criar assistências acima da média, gols esperados acima da média, expected assist, né, acima da média, sabe? Ações de criações de chute acima da média, passes tentados acima da média, passes progressivos acima da média, dribles bem sucedidos acima da média. Então assim, quando a gente fala, por exemplo, e quando rola o debate se o Atlético vai subir ou não, ou qualquer debate nesse sentido em relação aos objetivos do Atlético, acho que o Atlético sempre vai estar mais próximo dos seus objetivos, seja subir, seja disputar um título, seja conseguir uma vaga a partir do momento que tem Bruno Zapelli. Se dependesse de mim, Bruno Zapelli teria contrato vitalício no Atlético. Ah, Thiago, mas ele não corre. Gente, desculpa, não é verdade.
Eu acho que a gente não pode trazer um ponto que não condiz com a verdade aqui pro debate. Nem mais essa narrativa do Bruno Zapelli pouco competitivo encaixa. Então, pensando daqui até o final da temporada, acho que vai ser mais uma temporada de afirmação do Bruno Zapelli. Lembrando que na temporada passada já foi responsável por criar mais situações e dar mais chance e dar mais assistências do que a maioria dos principais meio-campistas do futebol brasileiro de destaque, sabe? Scarpa, Lucas Moura, Rafael Veiga, mas quem? O próprio De Arrascaeta. E acho que nessa temporada vai ser uma temporada ainda mais brilho porque vai estar num nível de competitividade menor. Vai estar no nível de competitividade que ele vai conseguir se sobressair mais ainda. Vai ter um nível de competitividade que ele vai conseguir amadurecer e potencializar o cenário do Atlético como um todo. Bruno Zapelli é a certeza do Atlético para a sequência do ano. Bruno Zapelli é o cara que fala mais alto a partir do momento que ele bota o talento na mesa e quando o Atlético for comparado com os outros times. Então, assim, hoje, vê o torcedor do Flamengo, aí daqui a pouco você lê os comentários, tem torcedor de São Paulo, tem torcedor do Atlético Mineiro, exaltando o Bruno Zapelli. Você vê que Bruno Zapelli furou a bolha. Bruno Zapelli chegou nas outras torcidas. Isso é muito perigoso. Porque antes a gente tinha outras torcidas exaltando o jogador. A gente tinha outros clubes exaltando o jogador, mas não era com essa fome toda. E a partir do momento que o cara ganha moral, que ganha, assim, mais valorização ainda de mercado, a chance de deixar o Atlético é muito grande. Pensando no Bruno Zapelli atual, eu vou ser bem sincero com vocês, pra mim é uma das grandes necessidades criativas que eu já vi do Atlético ter com o jogador. Acho que supera até a necessidade que a gente tinha em relação ao Fernandinho. Eu não tô falando que o Zapelli é melhor que o Fernandinho, mas esse time precisa do Zapelli pra acontecer. Me lembra muito o Nicão de outros momentos. Me lembra muito ali de 20, 21, quando a gente não tinha nenhuma referência técnica além do Nicão, até o Terem chegar e tudo mais, mas o time dependia muito do Nicão. E acho que hoje depende muito do Zapelli. Ele depende muito coletivamente para o jogo coletivo acontecer, para as chances surgirem. E eu vou ser bem sincero, depende individualmente. O Luiz para jogar bem depende do Zapelli. O será quem para jogar bem depende do Zapelli. A capacidade de passe, de criar chance, de associar dele é muito acima da média. De jogar entre linha é muito acima da média. E assim, um dos motivos que eu torço muito para que o Barbieri fique no Atlético, é porque eu sei que é um técnico que sabe utilizar e sabe utilizar muito bem o Bruno Zapelli. Outros treinadores não souberam utilizar tão bem. É muito importante deixar isso claro. Ano passado, abrir mão do Zapelli em tantos jogos decisivos para fazer um time de mais pegada como o Lute fez, talvez tenha fadado um rebaixamento. Talvez tenha garantido um rebaixamento. Complicado, mas enquanto esse canal estiver vivo, a gente sempre vai ser fã e vai sempre exaltar o óbvio. Porque Bruno Zapelli é o óbvio. É importante trazer isso pra vocês. A gente não tá falando aqui nada além do óbvio. Beleza, meu povo? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.